Primeiro eu queria cumprimentar pela construção desse Congresso Internacional. Ele trabalha com uma interdisciplinariedade que é fundamental hoje para nós discutirmos não só justiça do trabalho, mas a justiça também e o pacto humanitário para as novas gerações. Então, trazer temas como o constitucionalismo social, a questão dos algoritmos e da inteligência artificial, os desafios éticos, faz muito sentido para a gente pensar quais os caminhos possíveis para o direito do trabalho como uma forma de se garantir a justiça social. O futuro do trabalho passa mesmo justamente pela digitalização, pelas plataformas, enfim, pelo algoritmo e enfim, os juristas e o direito em geral têm que enquadrar estes fenómenos e adaptar-se a estas novas realidades que eram muitas delas, em larga medida, desconhecidas ou totalmente desconhecidas há uma década apenas atrás. A questão de como é que as novas tecnologias podem, sem dúvida, através de uma formação que seja dada desde o início, bem antes de serem contratados, começando todas as pessoas a ter uma formação em tecnologia e sabendo compreender a tecnologia. O Congresso Internacional promovido pelo nosso tribunal nos trouxe temas relevantes, super interessantes e atuais sobre os desafios de fato que o mundo do trabalho exige. Então, assim, gostaria de parabenizar toda a organização, parabenizar todos que estiveram envolvidos e, assim, estar aqui prestigiando esse evento foi de grande relevância para mim como profissional, como estudante e como cidadão. A minha impressão é de que o Congresso Internacional está sendo muito importante para a gente, na visão de um advogado que sou, né, de um ser humano que sou também, de poder perceber o que está fundamentando o pensamento dos julgadores, do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Os palestrantes escolhidos estão realmente trazendo situações muito atuais e também o contexto histórico que redundou com os problemas que a gente tem hoje no Brasil, na sociedade brasileira. Bem, os desafios da inclusão são muitos, né? Exatamente essa é a temática principal da minha fala no evento, mas o principal deles, sem dúvida alguma, é o preconceito estrutural quanto à incapacidade da pessoa com deficiência. Costuma-se associar o impedimento, que é uma limitação que eventualmente possui a pessoa com deficiência, com a ideia de incapacidade. São dois conceitos completamente diferentes. Não apenas a visão do direito importa. É preciso, é necessário, é indispensável que nós percebamos outros olhares, o olhar da psicologia do trabalho, o olhar da sociologia do trabalho, o olhar da economia. Enfim, nós precisamos interagir com profissionais que cuidam da saúde dos trabalhadores para que nós possamos falar em meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender que isso não é só uma ação facultativa, né, ou uma benesse, como muitos podem pensar, né? A gente tem que entender que isso é uma exigência, isso é necessário para que nós tenhamos efetivamente igualdade material, né, e democracia, porque se não houver uma diversidade, uma pluralidade de grupos, de pessoas, e uma equidade racial em relação às pessoas que estão integrando as instituições, nós não temos também democracia e não temos justiça, não teremos justiça, né? Nós tentamos trazer aqui nesses 2 dias de congresso palestrantes de diversas partes do mundo para trazer a todos essa noção de que o trabalho enfrenta os mesmos desafios, independentemente do país ou do continente onde se esteja enfrentando. O direito precisa ser um instrumento de inclusão, um instrumento de enfrentamento desses desafios. É a nossa contribuição e ela deve ser dada através de conhecimentos científicos.
Bom, estamos muito felizes com a realização do primeiro Congresso Internacional aqui no nosso Tribunal do Espírito Santo. Foi um momento único para discutirmos diversos temas com uma interdisciplinariedade, ou seja, com a integração do direito, com a economia, com a sociologia, com a psicologia.